vamos falar sobre gramática, mais especificamente sobre dois tempos verbais, o Present Perfect e o Past Simple. Então, nessa atividade, unidade 20 da gramática de Cambridge English Grammar News, a gente vai resolver atividades que vão fazer a gente ter que pensar que tempo verbal usar, se o Present Perfect ou o Past Simple. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos falar um pouco sobre os dois tempos verbais, Present Perfect e Past Simple. Primeira coisa, Past Simple, no inglês, é o que equivale para a gente no português ao pretérito perfeito ou imperfeito. Então, quando eu digo, por exemplo, sei lá, eu comi ou eu comia, deixa eu aumentar aqui só um minuto. Então, se eu digo, eu comi, por exemplo, uma pizza ontem. Ou eu comia pizza quando eu era criança. Veja que aqui a gente tem o pretérito perfeito e aqui o pretérito imperfeito. O past simple no inglês vai cair nesses dois lugares. Então, toda vez que eu quero falar de uma coisa no passado, seja o pretérito perfeito ou imperfeito, eu posso pegar o verbo ate, por exemplo, eat. Esse é o verbo na forma original. Vou usá-lo aqui na segunda forma, porque ele é um verbo irregular. E digo ali, I ate a pizza yesterday. Eu comi uma pizza inteira ontem. I ate a pizza yesterday. Ou então, I ate pizza when I was a child, significando eu comia. Então o past simple pode fazer essas duas coisas e veja que a gente está aqui ligado a uma coisa que aconteceu lá no passado. Bom, qual é a situação do present perfect? Primeira coisa, a montagem. Como é que eu vou montar o present perfect? O verbo have como auxiliar, lembrando que ele pode variar na terceira pessoa do singular na forma de has, né? Se o sujeito aqui for, por exemplo, Peter, eu vou dizer has, então ele aqui é um verbo auxiliar. Na sequência vem um verbo principal no passado particípio. E aí eu tenho que decorar, né? Saber quem é verbo regular ou irregular. Os verbos regulares vão só receber o ed, assim como para a segunda forma, para o passado particípio também. Então, se eu quero dizer, por exemplo, eu moro aqui, ó, desde que eu era criança. Então vejam que aqui eu montei o present perfect. Usei o verbo have como verbo auxiliar. E eu usei o verbo live aqui como verbo principal. Então essa é a montagem, a fórmula. Isso é o que monta o present perfect. Agora, quando que eu vou usar? Esse é o ponto. O present perfect, quando ele vem para o português, ele pode cair no presente ou pode cair no passado, lá no pretérito perfeito. Na verdade, no pretérito perfeito. Bom, o que significa isso? Então vamos pensar aqui no português quando eu digo eu moro no Brasil. E eu venho aqui e eu digo eu moro... Damn it. No Brasil, por exemplo, há 5 anos. Observe que no português, a gente aqui está usando o presente do indicativo. Na primeira situação, eu moro no Brasil, onde o foco está totalmente no presente, e a gente está usando também aqui o presente do indicativo, onde o foco está do passado até o presente, num período de tempo, né? Porque há 5 anos. O que acontece é que no inglês, esses tempos verbais vão ser diferentes, né? Então, quando eu digo I live in Brazil, eu venho aqui, eu moro no Brasil. Mas eu não posso vir aqui e simplesmente acrescentar aqui for 5 years e achar que ficou tudo bem. Não, porque essa informação aqui, essa locução adverbial, vai se chocar com esse tempo verbal aqui. Então isso aqui tem que acabar ali. Se eu quero dizer que eu moro no Brasil há 5 anos, eu tenho que usar o present perfect. I have lived in Brazil, with a Z here, for 5 years. Então percebam que agora sim. Então isso aqui não vai ser na nossa cabeça eu tenho morado no Brasil. Eu moro. Quando eu quero dizer eu moro no Brasil em inglês, eu tenho que dizer dessa forma. Então essa é uma situação na qual o present perfect vai cair no presente do indicativo para a gente. Do mesmo jeito que o present simple também. I live aqui, I have lived. Os dois são eu moro. Há situações em que ele vai aparecer no passado para a gente. Quando eu digo assim, por exemplo, eu, sei lá, vi esse filme 3 vezes. Vejam que quando eu digo eu vi esse filme 3 vezes, perdão, ó, eu não estou dizendo quando que eu vi esse filme. Eu estou dizendo que ao longo da minha vida toda, até hoje, eu vi esse filme 3 vezes. E eu posso dizer também eu vi esse filme ontem. Vejam que no português, os tempos verbais são os mesmos aqui. Eu vi e eu vi. Pretérito perfeito. Pau. Quando eu vou para o inglês, não vai ser a mesma coisa. São pensamentos diferentes. Esse aqui eu vou no past simple porque foi ontem. Eu vi esse filme ontem, então eu diria I watched, ou ainda I saw, não importa o verbo que eu use aqui, this film yesterday. Quando eu quero dizer que eu vi esse filme 3 vezes, ou que eu já vi esse filme, mas eu não vou dizer quando, que ao longo da minha vida até hoje, isso também vai ser aqui uma base para o uso do present perfect. Então eu diria I have seen, or I have watched, whatever. O importante é perceber que o verbo aqui tem que entrar no passado particípio.
Na terceira forma, acompanhando have como auxiliar. Então eu diria, ó, this film 3 times. E aí eu diria, eu vi esse filme 3 vezes. Bom, então isso aqui foi só um warm-up, um aquecimento para a gente ir de fato aqui para as atividades, para a gente comparar. Então vejam que ele dá 2 quadrinhos aqui para a gente. Ele o livro, ou ela a gramática. Um com construções de present perfect e outro de past simple. Então vamos olhar aqui o present perfect. I have lost my key. Percebam que isso aqui quando aparece no português vai ser eu perdi. Ó, eu perdi a minha chave. A questão é, por que eu estou usando present perfect aqui, né, e não o past simple? Por que não I lost my key? Porque eu quero mostrar que eu perdi e que eu não sei onde a minha chave está agora. Então, quando eu digo essa frase, I have lost my key, o foco está muito mais no presente do que no momento em que eu perdi. O que eu quero dizer, eu não sei onde estão as minhas chaves. Onde está a minha chave? Eu perdi a minha chave. I have lost my key. É como se fosse eu tenho a minha chave perdida. Seria mais ou menos essa a ideia. Olha a próxima aqui. A gente pode vir aqui para o lado e comparar quando a pessoa diz, I lost my key last week. Eu perdi a minha chave na semana passada. Isso não significa que essa chave continua perdida. A pessoa só quis contar uma coisa que aconteceu na semana passada. Então essa aqui não tem nenhuma relação com o presente e essa aqui eu vou entender que a chave continua perdida. Detalhe, o verbo lost está aparecendo aqui da mesma forma porque isso é uma característica do verbo lose. Aqui tem, ó, vou puxar para cá, aqui tem a segunda e terceira formas iguais. Né? Porque na verdade aqui eu estou usando o past simple que seria essa segunda forma aqui, do elope, e aqui eu estou usando a terceira, porque nesse verbo elas são iguais, né? Então apareceu do mesmo jeito. Já o verbo go vai ser diferente. Veja bem aqui, ó. Bill has gone home. Então, quando você me fala que Bill foi para casa desse jeito, eu entendo que ele foi para casa, ou seja, que ele não está aqui. Ou que ele já está em casa, ou que ele está a caminho de casa. Quando eu digo aqui, Bill went home 10 minutes ago, ó, Bill foi para casa 10 minutos atrás, percebam que ele pode ter ido para casa 10 minutos atrás e pode ter voltado. Essa oração aqui não deixa nenhuma relação com o presente. Ela não significa necessariamente que ele não está aqui. Ele pode ter ido e voltado. Essa aqui significa que ele foi e aqui ele não está. E a tradução vai ser a mesma. Bill foi para casa. Bill foi para casa 10 minutos atrás. Mas eu tenho que entender que as ideias são diferentes. Mesma coisa aqui. Ó, você viu a Anne? Você viu a Ana? Mas é um você viu com a ideia de você sabe onde ele está agora. Olha aqui. E, no entanto, ó, did you see Anna on Saturday? Então eu te pergunto, você viu a Ana no sábado? Isso não significa que eu queira saber onde ela está agora. Então essa é a jogada. A gente vai para as atividades agora e a gente vai tomar essa decisão de quando usar um tempo verbal ou outro. Por exemplo aqui, ele diz pra gente, have you seen Anne? Então ele pede pra gente, faz uma pergunta, ó, você viu a Anne? Sabe onde ela está? E pede para a gente usar locuções adverbiais que vão nos empurrar para onde? Past simple. Porque olha que a pessoa vai responder sim, eu a vi 5 minutos atrás. Aí nesse caso, 5 minutos atrás eu sou obrigado a usar aqui, ó, o past simple. Let's see number 2. Have you started a new job? Vejam que aqui houve uma inversão do sujeito com o verbo, porque é uma pergunta. O verbo start é um verbo regular. Então o que a pessoa quer saber aqui é algo do tipo, você já começou o seu emprego novo? Have you started a new job? Vejam que eu não estou perguntando sobre o momento. Eu quero saber se esse emprego novo já está iniciado. E aí a pessoa vai responder last week. Por conta disso, como eu tenho essa locução adverbial aqui na semana passada, isso vai me obrigar a usar o past simple aqui. Então eu diria, ó, I started, posso botar it aqui representando o trabalho, vamos aumentar a letra aqui. Let's go for 30. I started it. Como o verbo start é um verbo regular, ele vai aparecer aqui também com ed, do mesmo jeito que ele apareceu aqui no passado participo, ele apareceu na segunda forma. Oh yes, I started it last week. Number 3. Have your friends arrived? Os seus amigos chegaram, já chegaram. Qual é a ideia? Seus amigos já estão aqui, por isso a pergunta no present perfect. Mas quem vai responder? Eu poderia dar uma resposta curta aqui e simplesmente dizer yes, they have. Isso aqui seria o equivalente a sim, eles chegaram, eles já estão aqui. Só que a pessoa ali resolveu, na resposta, dizer que eles chegaram às 5 horas. Então isso vai obrigar a gente a colocar o verbo aqui direto no past simple. Então eu diria they arrived at 5 o'clock. Lembrando que arrived não pronuncia esse E, vai direto do V para o D e conecta o D ali no at. So they arrived at 5. Number 4. Has Sarah gone away?
Go away pode significar, né, ir para longe ou pode significar viajar. Então aqui eu entendo algo do tipo, a Sarah já viajou? Has Sarah gone away? So yes. Então agora venho aqui e uso she. Não preciso ficar repetindo Sarah. E vou ter que usar o past simple, certo? Por conta ali de on Friday, na sexta-feira. E aí agora eu tenho que pensar qual é a segunda forma do verbo go. Porque ele não é um verbo regular e ele tem as 3 formas diferentes, né? A primeira, a segunda e a terceira. Então aqui eu não posso usar a Sarah gone. O verbo no passado participio nunca se encosta no sujeito. Vai sempre haver um verbo auxiliar entre ele e o sujeito. Então aqui eu preciso saber qual é a segunda forma do verbo go. No caso, went. Então eu diria yes, she went away on Friday. Preposição dos dias sempre on, e dias da semana e meses sempre com letras maiúsculas. Number 5. Have you worn your new shoes? Algo do tipo, você já usou, já vestiu os seus sapatos novos? And the person goes like, yes. I. Novamente um verbo aqui, o verbo wear, que tem as 3 formas diferentes. E para aquela resposta de past simple a gente vai ter que usar a segunda forma, que é wore. E a terceira, war. Lembrando que o war tem a mesma pronúncia de guerra, né? War são homophones. Eles têm a mesma pronúncia. Então a pessoa vai dizer assim, eu os usei, no caso os sapatos, ontem. Então eu venho aqui e digo que I wore. Não preciso repetir lá new shoes, venho aqui e boto o pronome, I wore them. And then I go yesterday, ontem. E fechamos a oração ali do past simple.